sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso mais novo Machado Cast. Estaremos aqui tratando da obra A Cartomante, de Machado de Assis. E nós trouxemos alguns tópicos diversos que analisam a obra, complexa obra de Machado de Assis, como todas são, na verdade. O primeiro tópico que nós estaremos trabalhando aqui será em relação ao enredo e também aos personagens da obra A Cartomante. Alguém gostaria de começar falando sobre isso? Muito bem, eu vou falar um pouco do enredo sobre os personagens. O enredo se dá principalmente em três personagens: Vilela, Rita e Camilo. Rita e Vilela são esposos, mas Rita tem um caso com o melhor amigo de Vilela, Camilo. Esse caso é secreto, mas Vilela vai começar a receber algumas cartas, algumas notificações sobre tais atos, o que vai assustar muito Rita, a qual vai se consultar com uma cartomante, e vai ser exposto no início da obra, quando ela está com Camilo. O conflito vai aumentando até que Camilo recebe um bilhete de Vilela mandando ele ir à sua casa rapidamente. Quando ele ele encontra Rita morta e ele é assassinado por Vilela. A trama gira em torno dos três personagens principais, mais a cartomante. Vilela é um advogado, tem por volta de 30 anos e é marido de Rita, o qual vai ser traído. O segundo personagem vai ser Rita, uma mulher de 30 anos, que é seduzente, bela e adúltera, né? Ela vai trair Vilela. Ela vai trair Vilela, sim. Juntamente com o melhor amigo dele, né? Exato. Traição em dobro, né? Digamos assim. Com certeza. E a gente vai ter Camilo, um jovem de 26 anos, que vai ter um caso com Rita, e ele é um cético orgulhoso. A gente vê sempre esse conflito na narrativa entre religião, ceticismo e descrença. Essas crenças, superstições. Sim, exatamente. A gente pode ver Rita uma pessoa muito supersticiosa, e a gente pode ver a transição de Camilo para alguém que não acredita em nada, para alguém muito supersticioso que vai à cartomante. E falando dela, a cartomante é uma italiana do Rio de Janeiro, que vai receber... Não, é uma italiana que está no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, desculpe-me. Que vai receber essa visita, primeiro de Rita, por sua autossuspeição, pelo medo de ser descoberta, e mais tarde, por o mesmo motivo, de Camilo. O espaço é o Rio de Janeiro, partes urbanas do Rio de Janeiro. Retrata a vida mais aristocrática, né? Sim, burguesa, principalmente. Burguesa, assim, aquela região mais rica, assim, do Rio de Janeiro, principalmente naquela época, né? Bem característica, uma imagem que, mesmo que nós não tenhamos ela propriamente muito bem colocada na nossa mente, a gente consegue visualizar, né? Com as descrições muito bem elaboradas de Machado de Assis. Sim, com certeza. Né? Pontuais essas descrições. Alguns exemplos são a Rua dos Barbados, do bairro de Botafogo, e a Rua da Guarda Velha. Bom, gente, eu também vou falar agora sobre o conflito e a resolução. O conflito tem uma tensão psicológica causada pelo adultério. Adultério iminente, da perda da reputação e punição física decorrente nas casas pensadores. Bom, justamente a questão do adultério é uma questão muito difícil de se retratar, que é algo controverso e que geralmente não é retratado em outras obras românticas. Sim, exatamente. Como a gente pode ver, o Machado de Assis sendo alguém inovador, ele não poupa esforços para quebrar com esses ideais que eram muito colocados nas obras românticas, exemplo de Iracema, né? Sim, de uma mulher super idealizada, de uma relação super harmoniosa. Bom, e também, outra parte do conflito é justamente o medo das outras pessoas descobrirem sobre o adultério, porque pode acabar afetando sua reprodução social negativamente. Sim, mostrando as falhas da burguesia, né? Porque até hoje, infelizmente, é algo muito comum o adultério, né? Bom, a resolução ocorre por meio de um anticlímax trágico e violento, com a morte dos dois amantes, do marido traído, justamente por assassinato, e desfaz as falsas esperanças dadas pelas cartas, quebrando justamente a nossa expectativa, que estava esperando pelo menos um final feliz. Sim, como foi... muito anticlimático, né? Sim, como foi dito pela própria cartomante, seria um encontro pacífico, né? Pois é. Bom, eu também gostaria de destacar sobre as informações técnicas de publicação. O gênero literário é um conto feito por Machado. Falando mais sobre o gênero conto, ele é uma narrativa curta, com prosa, e com economia de personagens, ou seja, poucos personagens. E teve uma conclusão que foca no conflito dramático, ou seja, cumprir justamente o seu papel de um gênero curto. Bom, a obra foi publicada no ano de 1834, no periódico A Estação, e compilada no livro, em 1886, da obra Várias Histórias, onde por tempo foi publicado originalmente no Rio de Janeiro por Machado de Assis, como já dissemos anteriormente, sob as perspectivas do narrador onisciente, em terceira pessoa, que aborda de forma irônica e analítica. Muito bem. Agora eu quero explorar mais o realismo em si, que foi onde Machado de Assis escreveu suas obras, nesse complexo movimento. Esse movimento diferente do romantismo, que ele vai se opor exatamente a essa idealização que a gente tem das personagens. Um exemplo que a gente pode ver de comparação entre as obras, a gente pode ver a obra de José de Alencar, A Iracema. A relação entre a Iracema e o Moacir entre Martim é muito idealizada, né?
Sim, não, claro, com certeza. É uma característica comum das obras. Romantíssimo, quase não tem problemas, sabe? Como se as coisas na vida real fossem perfeitas, ideais. Sim, exatamente. Diferente disso, a gente pode ver em A Cartomante um reflexo do adultério, que não foi explorado em nenhuma obra romântica. Essa quebra desse amor idealizado e principalmente de instituições muito fortes da sociedade. O Machado sempre vai fazer essa crítica muito forte à religião, né? A gente pode ver uma comparação entre a religião e o ceticismo. Sim, é uma crítica da sociedade aristocrática, burguesa, como um todo, né? E nesse caso, há principalmente ao casamento em si. Ele vai criticar muito essa As instituição. nuances do casamento, né? Falar um pouco sobre esses paralelos que a gente vê em muitas obras do Machado de Assis, que são quase como temas recorrentes que ele vive abordando em diversos contos. Com certeza, né? Ele utiliza muito do uso dos personagens, né? Quase de forma alegórica, né? Quase usando obras fictícias para representar obras reais, né? Tanto que nós podemos, por exemplo, utilizar os próprios personagens, né? São os grandes paralelos que ele faz em relação à realidade, né? Rita, por exemplo, pode representar para nós como uma pessoa idealizada, né? A crítica às pessoas que buscam crenças religiosas, pode ser religiosas também, supersticiosas, buscam conforto para fugir de seus problemas ao invés de enfrentá-los. Outro personagem que também podemos citar dentro desses paralelos que Machado de Assis faz é justamente Camilo, né, que pode representar a obra ali, né, ele pode representar quase uma face, vamos dizer assim, medrosa e orgulhosa. Por causa que quando ele se vê numa situação de perigo, ele recorre à superstição. No início da obra, a gente vê sempre ele orgulhoso, dizendo que não acredita nessas coisas. Justamente esse ímpeto, né, que ele cria, essa convicção que leva ele à ruína juntamente com a sua amante dele, né? Justamente. E também podemos colocar como terceiro elemento, né? Podemos colocar aqui também o marido de Vilela. Vilela, ele pode representar dentro desses paralelos alegóricos quase da obra de Machado de Assis como também a parte mais raivosa do ser, né? Justamente essa desconfiança, né? Tanto a vingança que ele comete no final, né? Matando os dois de forma bastante cruel, chamando o amante para sua casa, ver a sua esposa morta. Essa parte mais raivosa do ser, a parte negativa, quase partindo um pouco também para a natureza, quase instintiva, né? Quase irracional do ser, né? Com certeza. Além da parte aristocrática também, que compõe ali o casal também, mas é representado principalmente pelo Vilela, né? Que é o marido de Rita, advogado, burguês. E a gente também pode falar um pouco da Cartomante, né? Justamente, a Cartomante, né? A personagem mais misteriosa dessa obra, né? Que é justamente aquela que a gente pode colocar como uma enganação, né? Justamente porque a previsão dela estava incorreta e expulsou a vida de duas pessoas, não só uma, né? Justamente esse proveito, essa parte gananciosa do ser, né? Apesar da Cartomante parecer ter boas intenções, essa capacidade do ser humano de se colocar como um lobo em pele de cordeiro, né? Sim, também uma forma que ela abusa muitas vezes enganando seus personagens. Da inocência dele. Sim, da inocência, mas é por causa que ela faz isso, dando narrativas confortáveis. Machado aqui evidencia como a gente sempre busca por alguma narrativa que nos dá conforto. Essas narrativas são representadas pela... Exato, que nos afirmam, que tiram nossa responsabilidade, que tira a responsabilidade de Rita e Camilo do adultério. A gente pode ver aqui com os paralelos entre os personagens, né? Muito interessante como Machado consegue representar bem a obra, bem a realidade dentro da obra, né? Muito interessante como ele fazia isso há mais de um século atrás. Agora eu vou falar sobre algumas visões que existem no texto, né? No fundo do A Cartomante. Bom, vamos começar da disputa, vamos dizer assim, entre o ceticismo e a superstição. Que no começo, Camilo até zomba da crença de Rita na Cartomante. Mas depois, quando o pânico bate desse negócio de descobrirem a traição, né? Ele cede também recorre à superstição de que ele mesmo estava zombando da Rita. Machado, ele mostra que essa linha, a razão e a superstição, ela é bem fina e pode ser facilmente rompida. Exato, pelo medo. Medo, desespero ou tentativa de acalmar suas ânsias ou mágoas em alguma coisa para que você justamente não tome a culpa pelas suas atitudes. Exato, né? As superstições são formadas exatamente para criar uma narrativa confortável, né? Que você não tenha tanta responsabilidade. Justamente. Sim, e essa superstição, ela também aparece como uma saída rápida, porque ela também disputa, vamos dizer assim, com a religião. Sendo que a religião, ela, vamos dizer assim, não dá esse conforto que ele procura, já que tem vários negócios como punição, como julgamento moral, e ela não dá esse conforto que ele procura na hora do adultério pra esconder o poder. Tentar justificar. Por causa que tem essa tração do pecado, né, principalmente. Bom, a ação de Vilela, ela quebra todo mundo no jogo de previsões,
já que mostra que a cartomante, né, a previsão de que ia dar tudo certo, a traição, etc., não deu. Ele impõe uma realidade violenta sobre as mentiras e as previsões em que os amantes acreditavam. Fala também sobre o motivo das consultas, né? A Rita, ela procura a cartomante para ter segurança de que o romance, né, essa traição, vai durar, que vai dar certo, que o marido dela não vai descobrir. E o Camilo, isso vai pro desespero depois de receber um bilhete de Vilela. Essa traição, não dá pra saber se ela foi descoberta, e Machado de Assis deixa o final meio aberto. Sim, sobre exatamente essa descoberta, não dá pra afirmar exatamente se foi alguém que contou ou quem contou. A gente vê que bilhetes são mandados para a família, né, de Rita e de Vilela, né? Sim, sim. Só que não é dito de quem. Algumas análises dizem que poderiam ser da própria cartomante. Justamente, chega a ser teórico, né? Mas Sim. Ou até mesmo de uma fofoca, exatamente. Dessas falas. boca a boca. Geralmente, Machado de Assis, ele costuma terminar suas obras deixando elas terminarem abertas, por exemplo. Sim, muitas vezes, exato. Por causa que depois da morte a gente não sabe o que acontece com o Vilela, se ele escapa, se ele é punido, de alguma maneira. A gente simplesmente vê esse ato quase animalesco dele, do ataque, da voracidade, como quase naturalista, né? Exatamente, né? Uma forma instintiva, um instinto animal do ser humano que, por natureza, é um animal, né? Mas um animal racional, que abandona por vezes essa racionalidade. Quase cordial, né? Que é abandonado exatamente pela ira, pela raiva. Distorção das emoções, que as emoções causam na racionalidade do ser humano. Paralelos dessa obra e características parecidas com outros textos de Machado de Assis. Bom, assim como o Início do Galo, A Causa Secreta ou Os Braços, o texto também tem algumas marcas registradas do autor, como críticas sociais principalmente, como o desmascaramento das aparências, a falsa moral da burguesia fluminense e principalmente o adultério, tema muito recorrente nas obras dele. Também pessimismo e ceticismo, que a oposição convicta de finais felizes e visões idealizadas das relações humanas. Então, se opõe a essas ideias de... Sim, que tem uma raiz muito romancistas, né? Com certeza, né? Sim. Um texto que eu me lembro aqui foi exatamente de Uns Braços, né, que fala muito sobre esse adultério novamente, que fala sobre a relação de um jovem com uma mulher um pouco mais velha, né, e como ele fica ouriçado, excitado exatamente nos braços nus dela. Justamente na época, ver os braços de uma mulher era algo impressionante, né? Justamente como era, não era comum, não era algo que se via todo dia. Sim, e os homens acabaram associando isso como sentimento, Uma parte mais sensualizada, né? Sim. E sobre críticas sociais, né, como ela falou, esse desmascaramento da burguesia, que era quase como se ela achasse superiores aos homens comuns. Assim, a gente pode ver como ela ainda mantém essas mesmas práticas quase animalescas. Não, a gente não pode citar muito animalesco porque não é naturalismo, mas essas práticas meio antiéticas, tipo do adultério, da ira, da fuga de responsabilidade. Da tentativa de mascarar uma perfeição que não existe, né? Exato. Que também se relaciona muito com os dias atuais, né? O que acontece muito com as obras de Machado de Assis, né? Que se relaciona muito aos dias atuais, né? A burguesia tentava manter ali um status de vida ótima, né? Assim como muitas pessoas fazem na atualidade com as redes sociais. Sim. Né? Acontece bastante nos dias de hoje, tipo, algo como adultério, tipo, você sabe que algo... Vê que relaciona-se muito. São obras atemporais. Atemporais, exatamente, atemporais. Temos uma obra temporal, Sim. que se relaciona com tudo aos dias de hoje e sempre vai se relacionar. E agradecer aí a atenção do nosso público e gostaríamos de também agradecer pelos nossos participantes, né? Foi uma conversa bastante interessante sobre essa obra em si, né? Do escritor e também uma ideia sobre o escritor, o período em que ele se estabeleceu, né? Relações que ele fazia, as diferenças que ele teve nos outros períodos e como a obra de Machado de Assis, as obras em geral de Machado de Assis são atemporais, assim como ele também se torna um escritor realista atemporal. Nós gostaríamos muito de novamente agradecer a atenção dos espectadores e desejamos a vocês um bom dia.